Salve, salve galera! Estamos com mais uma videoaula aí visando o concurso para sargento do Bombeiro Militar, tá bom? Mas se você quiser fazer outro concurso e o queira utilizar essa aula, gente, também vai ser de grande ajuda, tá? Essa aula serve para qualquer concurso que você faça, haja visto que o raciocínio lógico ele não tem a tendência a mudar os conceitos e definições de uma prova para outra, tá? O que muda às vezes é a forma com que uma banca cobra, uma outra banca tende a cobrar de uma maneira diferente, tá bom? Mas a essência é a mesma, você que vai assistir essa aula, você que vai trabalhar com essa matéria, com certeza você vai estar bem em qualquer prova de concurso que você faça. Mas estamos aí direcionando também para o concurso de sargento do Bombeiro Militar aqui do Amapá, beleza? Então, um grande abraço para os nossos ouvintes, nossos telespectadores, a galera que está aí no chat, tá? Ó, qualquer qualquer pergunta, qualquer questionamento, pode mandar para a gente aí, né? Nosso chat, a galera que tá nos acompanhando pelo Google Meet, tá bom? Pode mandar aí, pessoal, a sua dúvida pra gente, beleza? Então, nossa matéria é raciocínio lógico, eu sou o Shine, professor de raciocínio lógico de vocês, tá bom? Um dos professores, né, de raciocínio lógico de vocês, tranquilo? Vamos começar, gente, ó. Eu sei que faz algum tempo que nós tivemos a nossa última aula e nós vamos tentar dar uma continuidade, vamos fazer um rápido flashback do que nós vimos na última aula, que é para você não ficar perdido. E quem está chegando conosco, que de repente perdeu a última aula, você vai poder acompanhar de uma maneira bem legal o nosso tópico, tá bom? Lembrando que o último tópico que nós vimos trabalhamos com lógica de argumentação. Nós trabalhamos com a validade do argumento e os critérios de validade do argumento. Esse foi o tema que nós trabalhamos na última videoaula, tá? E aí nós falamos quais são os critérios de validade, nós falamos sobre a validade do argumento. O argumento pode ser válido ou inválido. Quando ele for inválido, ele é chamado de não válido ou sofisma, né? Ou falácia. Tem várias definições quando ele não é válido. E nós vimos também como é que você descobre qual é o critério de validade que você usa, né? Nós mostramos um dos critérios que é através da argumentação lógica. E esse processo, é claro, nós mostramos uma das formas pelo qual essa argumentação lógica é cobrada em prova, né? Nós tivemos uma questão, inclusive, da Polícia Federal de 2014, salvo engano, né? Que caiu o conceito da lógica de argumentação, da validade do argumento. Mostramos também isso dentro de uma questão onde ele te dá um argumento lógico e agora vamos retornar com esse assunto. Vamos fazer mais algumas questões para dirimir qualquer dúvida e aí nós vamos dar continuidade com a outra parte da lógica de argumentação. Falaremos hoje em inferências, em deduções, em conclusões e, se possível, em analogia, que não é muito o que cai aí nas provas de concurso público. A analogia é o raciocínio por comparação, tá? Mas ele não é aquele raciocínio que vem muito. Agora, regras de inferência, meu amigo, isso vem bastante. A última prova para sargento bombeiro militar, por exemplo, pelo menos 2 ou 3 questões vieram, acho que foram 3 questões, se não me engano, envolvendo esta lógica de inferência, tá? Desculpa, as regras de inferência que está dentro da lógica de argumentação. Tudo bem? Então hoje, gente, eu vou resolver agora uma questão com você, dando continuidade. Essa questão é da apostila passada, né? Do conjunto de slide da apostila passada. Essas questões que vamos resolver aqui em slide também serão postadas para você no seu ambiente virtual, tá? Nossa equipe técnica e a equipe de apoio vai postar para você. Se já não postou, né? Vai postar no ambiente virtual. Também temos pelo Google Drive, também será disposto aí o material. E também uma bateria de exercício extra, tá? Mais exercícios aí de temas que eu trabalhei, de temas que outro professor trabalhou, tudo dentro do teu edital, dentro do cronograma. Desde a parte do conceito de proposição, passando por tabela verdade, lógica de argumentação, equivalência, negação, tudo que está dentro do teu edital está também uma bateria de exercício aí de mais de 70 questões, além dessas aulas também que estão em slide, que vai ser disponibilizado para você e ainda vai ter também um material de apoio com mais exercícios de outros temas, tá bom? Beleza? Então vamos começar? Gente, vamos então com a questão, lembrando que nós paramos na questão 7, eu estou seguindo, por isso que está com o número 8, porque é uma continuidade das questões da última aula. Nós paramos na questão número 7, acerca da lógica de argumentação, tá? Então, nós temos a questão 8, que está em tela aí para você, tá? Em tela no slide para você a questão 8, tá? Gente, mais uma envolvendo validade de um argumento. Vamos revisar um pouquinho? Vamos lá, vamos relembrar um pouco isso? Vem para o quadro aqui comigo, tá? Vamos lá, nossa equipe técnica aí nos ajudando. Vamos lá, vem aqui para o quadro comigo, tá? Olha, sempre me engano com a câmera, esta é a câmera, né? Vamos lá, gente, olha só, presta atenção aqui. Nós estudamos lá no seu edital, ele coloca assim, argumento, validade de um argumento
e critérios de validade, tá? Então, sobre a validade, os critérios de validade, as técnicas que nós vamos utilizar para saber se o argumento é válido ou inválido são várias. Nós vamos utilizar a tabela verdade, um dado momento, nós vamos utilizar os diagramas lógicos. Então, depende de como o argumento ele é construído. E aí você vai utilizar um método específico, tá bom? Então, veja só, gente. O argumento lógico, vamos relembrar? Ou ele é válido, ou ele é não válido, ou inválido, ou também chamado de sofisma, tá? São os dois mais utilizados, né? Os dois nomes mais utilizados são inválido, não válido ou sofisma. Qual é a diferença entre os dois? Quando é que um argumento é válido? Gente, o argumento é válido quando a conclusão for uma consequência das premissas. É assim, você vai analisar as premissas e aí, gente, não interessa o quão assim, for fora da realidade das premissas. Nós mostramos isso para você na última aula. Quem puder, né, dá uma olhadinha na última aula lá, se puder relembrar. Mas hoje nós vamos resolver mais questões e você também vai ver como é que isso cai, tá bom? Então, o que acontece? As premissas podem ser absurdas, não interessa. Por quê? Porque na lógica de argumentação, as premissas são chamadas de hipóteses do argumento e a conclusão é chamada de tese de um argumento lógico. Isso é, claro, numa essência mais forte da lógica de argumentação. Então, o que acontece, gente? As premissas sendo hipóteses, você pressupõe, você parte do princípio que elas sejam verdadeiras. Se elas fossem verdadeiras, se é uma hipótese, gente. Você não sabe se aquilo é verdadeiro ou não, ou você está, na verdade, testando aquilo, né? Então, você parte do princípio que se fossem verdade, por isso que por mais absurdo que sejam as premissas, você não vai ligar, você diz, ah, não, mas isso é absurdo, então já não é válido. Na lógica não funciona desse jeito, tá bom? Por mais absurdo que seja, nós resolvemos uma da Polícia Federal, né, uma instituição aí de renome, e uma questão da CESP, que é uma outra banca de difícil, com questões difíceis, questões muito legais, muito bem elaboradas, e elaborou uma questão muito bacana, gente, cobrando a essência do que é a lógica de argumentação, do que é a validade e critérios de validade, tá? Em que colocou premissas absurdas, uma conclusão que do ponto de vista, gente, essa conclusão você não vai julgar de acordo com a realidade, tá? Não vai. Como assim de acordo com a realidade? Ah, ele vai dizer assim, ele pode me dar uma conclusão que de acordo com o nosso julgamento real seja verdadeiro ou de acordo com o nosso julgamento real seja falso, mas não te interessa isso, tá bom? Por quê? Porque o valor lógico só da conclusão, se ele mencionar o valor lógico só da conclusão, ele não influencia na validade de um argumento. É pegadinha. Se ele falar assim, olha, sempre que a conclusão é verdadeira, o argumento é válido. Não, tá? Negativo, gente. Só o valor lógico da conclusão não influencia na validade de um argumento. Por que não? Porque um argumento é um conjunto, gente. Ó. Um argumento lógico é um conjunto. Então, como é que funciona? Se a conclusão está de acordo com as premissas, se ela for uma consequência das premissas, ele é válido. Mesmo que essas premissas sejam algo absurdo, mesmo que a conclusão seja algo que do ponto de vista da realidade seja algo falso, tá bom? Se a conclusão está de acordo com as premissas, argumento válido. Nós estamos apenas recapitulando, fazendo um rápido flashback, tá bom? E quando é que ele é inválido? Então, conclusão, ó, de acordo com premissas. Quando eu falo de acordo com premissas, quer dizer que ela é uma consequência lógica das premissas, tá bom? Aí é por isso que lá na prova da CESP, por exemplo, ou em algumas provas, diz assim, ó, quando é que o argumento é válido? Sempre que as premissas forem verdadeiras e a conclusão também for verdadeira. Olha, a ideia aqui é que ele está te dando uma argumentação lógica. Se essas premissas forem verdadeiras e a conclusão for necessariamente verdadeira, a conclusão sobre elas, o argumento é válido. Sim, realmente. Ó, se forem verdades, o se é uma hipótese e a conclusão estiver de acordo, é algo, na verdade, abstrato. Se a conclusão estiver de acordo, ela é considerada verdadeira, porque ela está de acordo com a hipótese. Por isso que aí torna o argumento válido. Beleza? E aí, quando é que ele é inválido? É o contrário, né? Ele vai ser inválido quando as premissas, ele vai te dar as premissas, tá? Não importa quantas premissas ele te dê aqui. Quando as premissas aí, gente, e a conclusão, quando a conclusão não está de acordo com as premissas, ó, quando ela não está
de acordo com as premissas, aí não interessa se essa conclusão é um fato que de acordo com a realidade é verdadeiro, de acordo com a realidade é falso, não interessa para a gente. Se ela foge ao argumento das premissas, se ela não é uma consequência necessariamente das premissas, aí o argumento torna-se inválido. Perfeito? Vamos ver isso em mais exercícios. Vem comigo para o slide, tá? Vamos lá comigo aqui na questão. Ó, questão em tela aí para você. Questão da Fundação Getúlio Vargas, ó. Considere os dois seguintes argumentos. Argumento 1. Todos os automóveis são verdes e todas as coisas verdes são comestíveis. Logo, nenhum automóvel verde é comestível. Esse é o primeiro argumento. Tá? Argumento número 2. Todos os brasileiros são ricos e alguns ricos são desonestos. Logo, lembrando, gente, o logo é um termo conclusivo, um termo que antecede uma conclusão, tá? Então, a conclusão de um argumento, ela vem marcada por um termo que induz a conclusão. São eles o logo, o pois, o portanto, pois não, né? O pois depende da situação, né? Depende da situação. Ele pode posto a vírgula e tudo mais, tá? Ele pode ser explicativo. Então, é o logo, o portanto, o assim, são termos que vão marcar a conclusão para você. Então, veja, a proposição. Vamos, então, organizar aqui. Vamos lá, pessoal. Argumento. Questão aí, gente, número 8. Argumento 1. Argumento 1. Todos os automóveis são verdes. Então, vamos lá. Vem aqui no quadro comigo, tá? No quadro comigo, no quadro. Já, vamos lá. Vamos então, o que você pode fazer? Se você quiser, eu vou colocar aqui para você, porque é uma aula que você deve entender como é que funciona. Na hora da prova, você pode não ter tempo de fazer essa separação. Então, na hora da prova, você pode fazer ali mesmo, tá? Sem problema. Eu vou separar aqui para ter o melhor entendimento, uma questão de didática. Vamos lá, separamos então, separa as duas premissas e a conclusão. Qual é a premissa 1? Qual é a premissa 2? Qual é a conclusão? Vamos lá. Premissa número 1, todos os automóveis são verdes. Vamos colocar aqui premissa 1 do argumento 1. Todos os automóveis são verdes. Premissa número 2. Olha aí. Todas as coisas verdes são comestíveis. Todas as coisas verdes são comestíveis. E aí, olha, logo após o termo que marca a conclusão, quais são os termos que podem marcar a conclusão? Logo, portanto, assim, beleza? Então vamos lá, o termo que marca a conclusão é o logo. Logo, nenhum automóvel verde é comestível. Logo, ó, termo que marca a conclusão. Qual é a conclusão? Nenhum automóvel verde é comestível. Olha, gente, argumento número 1. Antes de colocar o 2, vamos analisar logo o primeiro argumento. Tem o segundo argumento aí, né? Coloca em tela pra gente, a nossa ajuda aí, o técnico. Argumento 2. Todos os brasileiros são ricos. Nossa. Alguns ricos são desonestos. Logo, qual é a conclusão? Alguns brasileiros são desonestos. Compare os dois argumentos e assinale a alternativa correta. Olha a alternativa A. Apenas o argumento 2 é válido. Apenas o argumento 1 é válido. Os dois argumentos não são válidos ou os dois argumentos são válidos. É o critério de validade do argumento. Volta comigo aqui no quadro, gente, no quadro. No quadro comigo. Vamos lá? Vamos lá, gente. Ó, vamos lá. O que você vai fazer, então? Temos que descobrir se o argumento é válido ou não válido, também chamado de inválido. E aí, fera, presta atenção. O que você faz? Observa premissas e conclusão. Gente, quando as premissas estiverem com os quantificadores lógicos, quantificadores é o todo, nenhum, algum. Quando premissas e conclusão estiverem com esses quantificadores, o que você vai usar? Você vai usar os diagramas lógicos para saber se o argumento é válido ou inválido, tá bom? Agora, como é que você faz isso? Cuidado, hein? Cuidado, os desavisados e alunos que vão para a prova com apenas o conhecimento superficial, não estudou direito o edital, deixou a matéria de lado, mas eu acho que é mais importante outra matéria. Gente, isso pode se dar mal uma questão simples. Essa é simples.
Veja lá, vamos comparar. Um aluno que vai para a prova só com um conhecimento básico, né? Ele não sabe essa teoria da validade e invalidade. Sabe o que vai fazer? Todos os automóveis são verdes. Ele diz, nem todo automóvel é verde. Isso é falso. Olha aí, esse julgamento é de acordo com a realidade. Está certo, é falso de acordo com a realidade. Todas as coisas verdes são comestíveis. Nem todas as coisas verdes são comestíveis. Isso é falso, bicho. Nenhum automóvel verde é comestível. Realmente, nenhum automóvel verde é comestível. Essa conclusão é verdadeira. Então, ou ele vai ficar em dúvida, né? Ficar doido e dizer, pô, mas conclusões, premissas falsas, conclusão é verdadeira. Eu acho que só pode ser válido, né? Porque a conclusão sobre eles é algo verdadeiro, por mais que as premissas sejam... Então, é válido o argumento. Será que é isso? Ou, de repente, aí não é válido porque é falso com verdadeiro, dá falso, sei lá. Nada a ver, gente. Presta atenção. O que você vai fazer é o seguinte... Você não vai julgar as premissas de acordo com a realidade, não, tá? E nem a conclusão de acordo com a realidade, tá bom? O que você vai fazer é o seguinte, se isso, olha só, é assim que funciona a lógica de argumentação. Se essas premissas fossem, é um grande se, né? É uma hipótese, conclusão que é a tese. Se elas fossem verdadeiras, será que a conclusão seria a consequência lógica delas? É essa a grande pergunta, tá? Então, não interessa, você não vai julgar as premissas nem a conclusão de acordo com a realidade, senão você se ferra, tá bom? Então, quer dizer que o argumento pode ser válido com as premissas falsas? Pode. Ah, ele pode ser inválido com as premissas falsas e conclusão verdadeira? Pode, porque ele independe do valor lógico isolado. Gente, é assim, ó. É o valor lógico isolado, porque isso é um conjunto, o argumento é um conjunto. Então, o valor lógico só das premissas não pode concluir algo sobre o argumento. Só da conclusão também não, é um conjunto e baseado nessa ideia abstrata. Hipótese e tese, entende? Hipoteticamente, se isso fosse verdade, conclusão está de acordo? Vamos verificar isso agora, construindo os diagramas lógicos que nós aprendemos da uma aula passada. Vamos lá, gente? Quando eu tenho o todo, lembra do todo? Ele é universal. Universal porque ele está generalizando. Ele está dizendo que todos, sem exceção, os automóveis, eles estão dentro do conjunto, né? Daquilo que é verde. Então, como é que você monta o diagrama do todo? O todo é sempre assim, o primeiro conjunto dentro do segundo. Gente, você só vai errar esse tipo de questão se você fizer o contrário. Se você fizer o contrário, você pode errar. É sempre o primeiro conjunto dentro do segundo, incluso no segundo. Então, vamos lá. Então, é o conjunto dos automóveis, todo o conjunto dos automóveis que eu vou representar aqui pela letra A de automóvel, está dentro do conjunto daquilo que é verde. Todos os automóveis são verdes, verde, tá? Todos os automóveis são verdes. Pronto, primeira premissa já foi. Vamos para a segunda? Todas as coisas verdes são comestíveis. Ó, generalizando de novo, vamos lá. Qual é o primeiro conjunto? As coisas verdes. Está dentro do segundo. Qual é o segundo conjunto? Coisas comestíveis. Então, todo o primeiro conjunto, todo o conjunto das coisas verdes está dentro do conjunto daquilo que é comestível. Todo o conjunto, ó. Vamos lá, aí você olha para o diagrama. Nós temos o diagrama das coisas verdes? Sim. Esse conjunto de vermelho é o conjunto das coisas verdes. Então, todo esse conjunto das coisas verdes está dentro do conjunto daquilo que é comestível. Todas as coisas verdes, ó, são comestíveis. C de comestível aqui. Beleza? Tranquilo? É isso. Primeira premissa, todos os automóveis são verdes. Tudo certinho. Segunda premissa, todas as coisas verdes são comestíveis, certinho também. E agora, vamos tirar a conclusão, gente. A conclusão, ela tem que ser totalmente fechada, gente, ó. Ela não pode ser uma possibilidade. Se a conclusão for algo possível, como assim possível, Charlie? Se ele colocar uma conclusão que é dúbia, que traz uma dúvida, pode ser verdadeira ou pode ser falsa, não torna um argumento válido. Para ser válido, ela tem que estar totalmente fechada, totalmente de acordo com as premissas, tá bom? Vamos verificar então? Conclusão, nenhum automóvel verde é comestível. Vamos verificar se está de acordo? Vamos lá, todos os automóveis são o quê? Verdes. Tudo que é verde é o quê? Comestível. Qual é a conclusão que seria verdadeira? Todos os automóveis verdes são comestíveis. Essa conclusão traria um argumento válido. Vamos lá, a conclusão, nenhum automóvel verde é comestível. Está de acordo com o diagrama? Está de acordo com as premissas?
Não. Então, gente, ó, se a conclusão, esta conclusão que diz que nenhum automóvel verde é comestível, ela não está de acordo com as premissas. Se ela não está de acordo com as premissas, então esse argumento é inválido, ou também chamado de não válido ou sofisma. Perfeito? Pronto. Argumento inválido, não válido ou sofisma. Tranquilo? Olha que legal, que questão bacana, né? Essa Fundação Getúlio Vargas traz questões bacanas. Agora, temos que analisar o segundo. Vamos lá, questão em tela com a gente, tá? Questão em tela com a gente. Argumento 2. Todos os brasileiros são ricos. Alguns ricos são desonestos. Logo, conclusão, alguns brasileiros são desonestos. Vamos ter que analisar o segundo argumento. O primeiro não é válido. Se o primeiro não é válido, a letra B está incorreta. E a letra D também está incorreta, né? Mas vamos lá, vamos analisar o segundo. Vamos raciocinar aqui no segundo, tá, gente? Então, questão número 8 aí para você, gente, em tela, tá bom? Ó, vamos lá, volta pro quadro comigo, vamos voltar pro quadro aqui comigo. Quadro. Vamos lá, dá uma olhadinha então, gente, ó, dá uma olhadinha aqui na questão 8, e copia aí, né, fica tranquilo e vamos já analisar o argumento número 2. Então, esse é o argumento número 1 em tela para você, tá bom? Dá para colocar a questãozinha do lado? Bem do ladinho aí. Beleza. Até dá, mas agora não dá. Tá, beleza. Vamos lá, gente. Vamos então em tela para você, argumento 2 na questão no quadro. No quadro não. Em tela para você, questão número 2 em slide, tá? Aí a questão 2 não, o argumento número 2, tá? Argumento 1 já foi, ele é não válido. E aí vamos com o argumento 2. Vamos lá, pessoal, em tela comigo, no quadro comigo, vamos lá no quadro. Gente, ó, argumento número 2, todos os brasileiros são ricos. Vamos construir esse diagrama? Todos os brasileiros são ricos, então todo o conjunto dos brasileiros, letra B de brasileiros, estaria dentro do conjunto das pessoas ricas. Ó, todos os brasileiros são ricos, né? Beleza, vamos à segunda premissa, em tela a questão pra gente. Ó, segunda premissa. Alguns ricos são desonestos. Olha, ele não disse todos, ele disse que alguns ricos são desonestos. Então, aqui no diagrama, gente, então o conjunto dos ricos, que está aqui representado, ele tem alguns elementos em comum com o conjunto dos desonestos. Mas são os ricos, alguns ricos. Ele falou em alguns brasileiros? Não. Gente, cuidado com isso, hein? Esse ponto que pega nos concursos públicos. Qual é esse ponto, gente? Ó, alguns ricos são desonestos. Então, o conjunto dos ricos e o conjunto dos desonestos, letra D de desonesto, eles têm alguns elementos em comum. Aí, nós temos que pensar em possibilidades. Como assim possibilidades? Ora, gente, essa é uma possibilidade. Como assim? Ó, essa é uma possibilidade. Alguns ricos são desonestos, certinho. E nesse caso, esses ricos que são desonestos, necessariamente eles não são o quê? Brasileiros. E aí, gente, nós temos uma possibilidade. Mas, Shine, é possível também, ó,
que se eu desenhar o conjunto mais esticado um pouco, né, poderia ficar deste jeito, né? Poderia ficar desse jeito? Pode sim, não tem problema, gente. Esta aqui é a segunda possibilidade. É mais uma possibilidade aí. Nesse caso, nós teríamos alguns ricos que são desonestos e também são o quê? Brasileiros. Mas é uma possibilidade. Possibilidade 1. Nesta possibilidade número 1, os ricos que são desonestos, eles não são brasileiros. Possibilidade 2, pode ser que alguns ricos que são desonestos sejam os brasileiros, tá? Então, isso é possibilidade. Mas é certeza? Cuidado com isso, gente. É aqui que a galera erra na prova. Sabe por quê? Porque lá na alternativa, na conclusão, ele vai dizer assim, é certeza que nenhum brasileiro é desonesto. Aí, se você olhar só para esse diagrama, diz, tá certo. Não, gente, por que não tá certo? Porque a conclusão ela tem que ser fechada, ela tem que ser algo verdadeiro, consequência das premissas. Mas é verdadeiro, eu posso afirmar com certeza que nenhum brasileiro é desonesto? Não posso, porque tem a possibilidade de alguns brasileiros serem desonestos. Veja, da mesma forma, se ele concluir, alguns brasileiros são desonestos, está certo? É válido o argumento? Não, não é válido. É uma possibilidade. É possível que alguns brasileiros sejam desonestos. É possível que nenhum brasileiro seja desonesto. São possibilidades, não é certeza. Você não pode afirmar na conclusão. Então, vamos verificar a conclusão. Olha a conclusão, vamos lá, questão em tela para a gente. Olha a conclusão para você, gente. Olha a conclusão. A conclusão, logo, alguns brasileiros são desonestos. Volta comigo aqui no quadro. Volta comigo no quadro. Quadro. Ó, posso concluir que acertadamente que alguns brasileiros são desonestos? Não posso. Isso é uma possibilidade. Então, essa conclusão, ela não está de acordo com as premissas. Se ela não está de acordo com as premissas, nós temos com certeza um argumento inválido novamente, tá? Tudo bem aí? Tudo certinho? Então, os dois argumentos são inválidos. Os dois argumentos, gente. Volta com a questão aí comigo, gente. Ó, fera, vamos lá, questão aí comigo. Os dois argumentos não são válidos. A resposta, então, é a letra C. Os dois argumentos não são válidos. Perfeito? Então, essa é a questão número 8 do nosso material. Vamos seguir então, gente. Ó, questão número 9. Banca aí mencionado para você. Questão número 9. Assinale a alternativa que apresenta um argumento lógico válido. Lembra agora, como é que eu defino um argumento válido? Se a conclusão for consequência, se a conclusão está de acordo com as premissas. Não interessa se as premissas sejam absurdas, tá bom? Vamos lá então? Então eu tenho que marcar aquela cujo argumento é válido. Questão 9, nós temos aí a letra A. Olha a letra A. Todos os mamutes estão extintos. Todos os mamutes estão extintos. Todos os mamutes estão extintos. Premissa número 2. Não há elefantes extintos. Elefantes extintos. Conclusão. Olha o termo marcando a conclusão. Logo, nenhum elefante é mamute. Logo, nenhum elefante é mamute. Vamos então, gente, vem comigo para o quadro.
Olha aí, no quadro, gente, já, vamos lá. Ó, no quadro, separei as duas premissas da letra A e a conclusão da letra A, para nós podermos arrumar essa casa. E aí, ele quer que você marque aquela cujo argumento é válido, não tem jeito. Nós vamos ter de analisar cada uma das alternativas, mas Shine vai demorar 5 minutos. Não demora não, gente, ó. Esse tipo de questão, se você construir o diagrama rapidinho, você vê que você resolve em 30 segundos, né? Cada diagrama você constrói em 30, no máximo aí 40 segundos. Ó, vamos lá, ó. Todos os mamutes estão extintos, então o conjunto dos mamutes está dentro do conjunto daquilo que está extinto. Vamos construir o diagrama? Todo o conjunto dos mamutes, letra M de mamute, está dentro do conjunto daquilo que está extinto. Todos os mamutes estão extintos. Até escrevi extinto aqui. Ó. Beleza? E agora, premissa 2. Não há elefantes extintos. Você diz, Shine, mas e agora que diagrama eu construo com não há? É uma interpretação, né? Gente, cuidado, tem que ler bastante, estude também um pouco da língua portuguesa, porque ela tem uma certa ligação com o raciocínio lógico no que tange a interpretação, a questão dos verbos. Este há aqui está no sentido de existir. Você dizer, agora ferrou, além de saber lógica, tem que saber língua portuguesa, sim, gente, claro, se você fazer um concurso público, você não pode perder nada. Então, esse há está no sentido de existir. Então, não há, ele está falando que não existe. Ele está dizendo que não existe, na verdade, para concordar, porque quando você trocar o há pelo existir, gente, você tem de concordar. O há é impessoal, né? Ele aí não sofre a flexão, mas o existir sim. Então, não existem, para concordar com elefantes, né? Não existem elefantes extintos, beleza? Então, cuidado com isso. Não existem elefantes extintos, tranquilo? Então, ele está falando, o que eu posso assistir, Shine, mas o não existe. Qual é o diagrama que seria comparado com o não existe? Vamos lá. O diagrama do não existe seria o todo, o não existe seria o algum, ou o não existe seria o nenhum? Olha que legal, o não existe é o nenhum, fera. Quando ele diz não existe elefantes extintos, ele está dizendo que nenhum elefante está extinto. Deu para entender isso? Então é isso. Não há elefantes, não existem elefantes extintos. Então quer dizer que o conjunto dos elefantes, o conjunto dos elefantes e o conjunto dos extintos não tem nenhum elemento em comum. Não existe elemento em comum. Por quê? Porque não existem elefantes que estejam extintos. Deu para entender? Então vamos lá. Então no diagrama quer dizer que o conjunto dos animais extintos e o conjunto dos elefantes são separados, porque não há animal extinto, não há elefante que seja extinto. Então o conjunto dos elefantes, olha só, conjunto dos elefantes você desenha separado do conjunto dos animais extintos. E aí a sua conclusão, vamos lá. Se todos os mamutes estão extintos e nenhum elefante está extinto, então a conclusão, nenhum elefante é o quê? Mamute. Ficou claro isso? Nenhum elefante é mamute. Está de acordo com as premissas? Sim. Então está de acordo com os diagramas. Vamos lá. Se a conclusão estiver de acordo com as premissas, está de acordo com as premissas? Sim, está de acordo com as premissas. Então esse argumento é um argumento válido, que é justamente isso que ele quer na questão. Marque a alternativa que apresenta um argumento válido. Se a conclusão, não importa se ela é verdadeira ou falsa, né? Do ponto de vista da realidade. Porque se ela estiver de acordo com as premissas, for uma consequência lógica das premissas, então torna o argumento válido. Perfeito? Então a resposta correta da nona questão é a letra A. Beleza? Então resposta aí, tá? Vamos lá mostrando aí na questão em tela para você, a resposta da questão 9, que estava bem para o próximo, né? Letra A. Já pensou o aluno desconfiado, tem aquele aluno desconfiado, né? Que ele tem a teoria da conspiração para tudo, aí ele vai dizer assim, não, ele não vai colocar na letra A o argumento correto, eu vou procurar na E primeiro, né? Depois eu vou na D, depois eu vou na C. Não tem como você prever, né, gente? Mas aí é legal você ir na sequência. Às vezes esse tipo de questão, como já é complicado, por quê? Porque você tem de montar o diagrama, geralmente ele coloca entre as primeiras alternativas, A, B, no máximo letra C.
se ele quiser te sacanear, né? Mas é assim mesmo, tem que estudar, tem que resolver, tem que ter essa habilidade, né? Montou o diagrama? Aí fica tranquilo. Montou o diagrama, verifica se a conclusão está de acordo com premissas. Fechou? Tranquilo? Mais uma para você. Em tela, mais uma questão. Eu numerei como número 1 porque é a primeira que nós vamos resolver do material de hoje, tá? Essas duas primeiras aí, gente, estavam no material da aula passada, beleza? Analisem esta questão 1, questão CESP. Ó, questão CESP. Vamos lá, questão. A forma de uma argumentação lógica consiste de uma sequência finita de premissas seguidas por uma conclusão. Há formas de argumentação lógica consideradas válidas e há formas consideradas inválidas. A respeito dessa classificação, julgue os seguintes itens. E aí nós temos o item para julgar. Vamos lá. Premissa 1. Toda pessoa honesta paga os impostos devidos. Premissa 2. Carlos paga os impostos devidos. Conclusão, Carlos é uma pessoa honesta. E aí o item para você julgar é esse. É uma conclusão verdadeira, conclusão, Carlos é uma pessoa honesta, é uma conclusão verdadeira que torna o argumento válido. Vamos avaliar? Vamos lá, gente? Vamos lá? Em tela comigo, perdão, no quadro comigo, vamos lá, gente? Primeira premissa, toda pessoa honesta paga os impostos devidos. Então, vamos fazer o desenho do diagrama. Essa é a primeira questão de hoje, tá? Da nossa bateria de exercício de hoje, tá bom? Ó, todo o conjunto das pessoas honestas, está dentro do conjunto das pessoas que pagam seus impostos. Dentro do conjunto das pessoas que pagam seus impostos. Até aí, tudo beleza. Toda pessoa honesta paga os impostos. Então, o conjunto das pessoas honestas dentro do conjunto das pessoas que pagam seus impostos. Tudo certinho, de acordo com a premissa. Segunda premissa, vamos lá em tela comigo, tá? Vamos lá dividir. Carlos paga os impostos devidos. Pro quadro comigo, gente. Vamos lá. Carlos paga os impostos devidos. Gente, se o Carlos paga os impostos, ele está dentro especificamente deste primeiro conjunto de vermelho? Ou ele está dentro do conjunto maior? Se o Carlos paga os impostos, ele está dentro do conjunto maior, olha, ele está dentro do conjunto mais amplo. Agora vamos lá, gente. Será que se o Carlos paga os impostos devidos, eu posso afirmar com certeza que ele é uma pessoa honesta? Claro que não. Aí você diz, Shine, mas é possível. Verdade. É possível que o Carlos seja honesto. É uma possibilidade, mas não é certeza, tá bom? Então, sobre o Carlos, vamos lá. Possibilidade 1. Aqui está o Carlos. O Carlos pode ser só uma pessoa que paga os impostos devidos. Ó. Ele está dentro das pessoas honestas? Não, ele não está. Não necessariamente você pode afirmar que ele é honesto. Ele paga os impostos, né? Porque senão ele pode sofrer algumas sanções aí, mas ele não é uma pessoa honesta. Pode ser. Agora, vamos lá. Ah, Shine, mas eu pensei assim, ele pode, realmente, ó. O Carlos pode ser uma pessoa honesta de repente. Além de pagar os seus impostos devidos, ele pode ser uma pessoa honesta. Possibilidade 1, ele apenas paga os impostos. Não é honesto. Não é isso? Possibilidade 2, Carlos paga os impostos e também é honesto. Beleza? Possibilidade. É certeza? Não. Por isso, se a conclusão afirmar, né? Carlos é uma pessoa honesta. Argumento inválido, porque não necessariamente, eu não posso afirmar com certeza. A conclusão tem que ser uma certeza baseada nas premissas. É isso. A conclusão tem que ser uma certeza matemática, tá? Não pode estar em forma de possibilidade, não pode ser dúbia. Beleza? Vamos confirmar então? Conclusão, ó, questão em tela com a gente. Questão em tela, conclusão, Carlos é uma pessoa honesta. Ele pode concluir que o Carlos é uma pessoa honesta? Não, nós vimos que não, ele pode ser uma pessoa honesta. Não é certeza. Se a conclusão não é certeza, então ela não está de acordo com as premissas. Se ela não está de acordo com as premissas, o argumento é
inválido. Então, este argumento, meus queridos, ele é inválido. Então, o item está errado. Item errado, pois o item afirma que o argumento é válido. Questão errada, beleza? Pode marcar aí. Tranquilo? Ó, volte aí. Item aí, questão errada. Olha que legal. Vamos agora trabalhar com o tema número 2 do edital de vocês, tá? Eu vou trabalhar com a famosa argumentação, parte 2, a revolta. Então é assim, gente, quando nós falamos em argumentos, agora nós vamos falar lá no seu edital, ele coloca assim, vamos lá, pro quadro comigo? Quadro aqui comigo. Lá no seu edital, sobre os argumentos, ele coloca assim, analogias, inferências, deduções e conclusões, tá? São as formas pelo qual você pode chegar a uma conclusão de um argumento. Então, você pode concluir algo sobre o argumento em forma de analogia, através de inferência ou através de deduções, tá bom? Como é que funciona isso, gente? Vamos lá. O que é analogia? É o raciocínio por comparação. Depois de falar nas inferências, que é o ponto-chave para a prova de vocês, eu posso até trazer alguma questão que fale de analogia, tá? Porque realmente foi pouquíssimo cobrada. A analogia ela é cobrada principalmente em provas, por exemplo, em que você tem a raciocínio lógico analítico, tá? Que é aquele raciocínio que não leva muito ao pé da letra, que leva as interpretações ao pé da letra e tudo mais. E aí eles buscam muito raciocínio por analogia, por comparação. Por exemplo, olha, premissa 1. Ana estudou 2 anos por 2 anos e passou no concurso para analista. Pedro estudou 2 anos e passou no concurso para analista. Sérgio estudou 2 anos e passou no concurso para analista. Então, se o Beto estudar 2 anos, passará no concurso para analista. Então, percebeu? Uma conclusão é por comparação. Se aconteceu isso e deu certo. Se aconteceu isso, deu certo. Se aconteceu isso, deu certo. Então, por simetria, né, por analogia, o analogia é um raciocínio por comparação, tá? Por analogia, se o Beto estudar 2 anos, também passará no concurso para analista, tá bom? Perceberam? Isso é a analogia, beleza? Agora, inferência. O que é inferência, gente? Inferência quer dizer inferir. Inferir quer dizer afirmar, concluir algo, gente. E aí você terá as famosas regras de inferência. Gente, são várias regras de inferência. Tem o modus ponens, o modus tollens, silogismo disjuntivo, silogismo construtivo. É isso? São várias regras que eu posso colocar para você. Mas para sua prova, especificamente, eu entendo que você necessita somente de 3 regras, tá? 3 regras são necessárias, na verdade são 2, na verdade, né? Eu vou trabalhar com 2 e a terceira regra eu vou meio que fazer uma ideia aí para você, gente. Porque se você estudar raciocínio lógico pelos livros, essas regras de inferência pelos livros didáticos, ele vai te mostrar naturalmente 7 regras, porque existe, essa lógica é uma lógica formal, estudada desde Aristóteles, então existem essas 7 regras, acho que são 7, salvo engano, né? 7 regras que você deve estudar para a prova de concurso. É claro que com a regra em mente, você chegaria diretamente, praticamente, à resposta, né? Mas são 7 regras que são complicadas de você memorizar, porque elas são muito parecidas. Então, para a tua prova e para o teu raciocínio interpretativo, memorize apenas 2, tá bom? Agora, essas 2 regras, elas são, vamos lá, a primeira regra nós chamamos de afirmação do antecedente. A afirmação do antecedente, ou para os lógicos e matemáticos, é o chamado modus ponens. É ponens, se não me engano, né? Escrito P-O-N-E-N-S, né? Agora, vamos lá. A afirmação do antecedente. Quando é que nós vamos aplicar essa regra, gente? Nós vamos aplicar essa regra quando nós tivermos a presença do conectivo se, então.
É assim que funciona. Você somente aplicará essa regra quando você tem a presença do conectivo sim, então. E eu vou colocar essa regra não como está nos livros, tá? Lá nos livros ele vai colocar uma organização direitinha, bacaninha, de acordo com a argumentação. Eu vou colocar aqui uma essência, que é como cai na prova, que é como você vai destrinchar. Tá bom? Como é que você vai aplicar essa regra? Gente, primeira regra, essa regra somente vai ser aplicada somente na presença do conectivo sim, então. Qualquer outro conectivo que apareça, você não pode aplicar essa regra, tá bom? Beleza? Então, a afirmação do antecedente. Por que a afirmação do antecedente, Shine? Porque quando eu tenho sim, então, ligando proposições, a primeira parte que está próximo do se, nós chamamos ela de antecedente. Antecedente. Quem está após o então é a consequência. Se é a consequência, nós chamamos de consequente, beleza? Antecedente, consequente. Então, regra bem prática. No se, então, sempre que a primeira parte, o se, aqui está próximo do se, for verdadeira, que é o antecedente, obrigatoriamente o consequente será verdadeiro. Ela vai obrigar com que o consequente seja verdadeiro. E aí você pode entender isso sobre duas acepções, tá bom? Primeira acepção. Vamos lá. Isto aqui é um argumento, não é? É. No argumento lógico, as premissas, elas são hipóteses. Portanto, elas devem ser sempre verdadeiras. Não é verdade? É, as premissas devem ser sempre verdadeiras. Agora, vamos lá. Quando eu tenho sim, então, ligando duas proposições, só tem uma possibilidade de que o sim, então, é falso. Vamos lembrar quando o sim, então, será falso? Sempre que aparecer a Vera Fischer. Vamos lembrar? Quem nunca ouviu falar na Vera Fischer, se não estudou raciocínio lógico direito, tá bom? O sim, então, só é falso, só se der a Vera Fischer. Verdadeira primeira parte, falsa segunda parte. Deu a Vera Fischer? Pronto. Na Vera Fischer, o sim, então, vai dar falso. Então, gente, nós vamos evitar esse caso. Como assim nós vamos evitar esse caso? Olha só, vamos lá. Então, se a primeira parte é verdadeira, sabendo que sempre a premissa tem de ser verdadeira, se a primeira parte é verdadeira, vai obrigar, ó. A segunda, então, vai poder ser falsa? Não, porque senão vai dar Vera Fischer, não pode dar Vera Fischer. Não podendo, então, ela ser falsa, ela vai ser obrigatoriamente verdade. Viu só? Agora, olha essa setinha, tá? Olha a setinha, é da frente para trás. É da primeira para a segunda proposição. Sempre nesse sentido. Olha para onde a seta vai, ó. Tá? Da primeira para a segunda. E se for de trás para frente? De trás para frente não tem a mesma ideia. Tá bom? Beleza? Por que de trás para frente não tem a mesma ideia? Porque só se der Vera Fischer e não Fischer Vera. Tá bom? Alguma coisa assim. A segunda acepção pelo qual você pode entender essa regra é esta aqui, gente. Ó, vamos lá. Se nasci em Macapá, e aí você pode colocar a cidade onde você nasceu, tá? O estado, né? Se nasci em Macapá, então sou amapaense. Se nasci em Macapá, então sou amapaense. Vamos lá, gente, ó. Então, olha só como é que funciona essa regra. Por que a afirmação do antecedente? Porque tem que ser a primeira parte. Fácil, fera. É assim. Quem está próximo do S, grave aí, quem está próximo do se, sempre será a condição suficiente. Memoriza aí. Quem está próximo do S, do Shine, ele é suficiente, beleza? Basta o Shine para você aprender, então. Brincadeira. Vamos lá. Então, olha só. Nascer em Macapá é condição o quê? Suficiente para que você seja amapaense. Tá certinho. Então quer dizer que quando for verdade essa primeira parte, ó, é verdade que eu nasci em Macapá. E aí, eu posso dizer então, eu não sou amapaense? Não tem. Vai obrigar, ó, como é verdade que eu nasci em Macapá, e isso é condição suficiente, obriga com que a segunda parte eu tenha que afirmar que ela é verdadeira. Ó. Então, obrigatoriamente eu sou amapaense.
Perceberam a regra? Então, é assim que funciona. Se, então, sempre que a primeira proposição for verdadeira, obrigatoriamente você vai colocar a segunda verdadeira. Obrigatoriamente. Shine, de trás para frente. Vamos ver de trás para frente? Ó, vamos lá. Olha, antecedente. Ó, então, tem que ser o primeiro. Olha se for de trás para frente como não dá certo. Vamos lá. Ah, é verdade que eu sou amapaense. Eu sou mapaense. Eu posso afirmar com certeza que eu nasci em Macapá? Não. Eu posso ter nascido em Macapá? Posso. Mas também posso ter nascido em outro município, que tornaria a afirmação falsa. Então, perceberam que de trás para frente não tem a mesma obrigatoriedade, tá? Por que não? Porque a regra é clara, disse lá o narrador, né? Se a primeira é verdadeira, obrigatoriamente a segunda é verdadeira. Porque a primeira é suficiente, a segunda não. Ser amapaense é suficiente para você afirmar que nasceu em Macapá? Não é suficiente. A segunda parte, ela é condição necessária. Memorizem assim, quem está próximo do S é suficiente. Quem está longe do S é necessário. Bacana? Assim você não confunde. O que muita gente confunde é porque ele pensa assim, o sim então é recíproco. Todo mundo pensa que o sim então é recíproco. Não é, gente. Sim então não é recíproco. Nunca vai ser recíproco. A ideia da reciprocidade é o que o primeiro tem para o segundo, a mesma coisa é o segundo tem para o primeiro. E não existe essa reciprocidade no sim então. Tá? O primeiro é suficiente para o segundo. O antecedente é suficiente para o consequente. Mas o segundo não é suficiente para o primeiro. Viu nesta nossa frase aqui, tá? Então, na hora da prova, deu branco? Memoriza, lembra da frase. Tranquilo? Então, aqui está a regra número 1. Espero que você copie aí a regra número 1, tá? Em tela para você, que já vamos apagar e colocar a regra número 2 e partir para as questões. Já? Tudo certinho? Vamos lá? Alguma pergunta aí no chat? Algum questionamento? A galera tá atenta, né? Não? Até agora não? Olha, se não tem pergunta, então quer dizer que tá todo mundo entendendo, né? De parte pressupõe que tá todo mundo entendendo. Será? Vamos lá, gente. Ó, segunda regra, eu vou praticamente apagar tudo aqui, tá? Então, você vai fazer tudo de novo, tá? Vai copiar tudo de novo. Regra número 2, tá? Vai colocar o sim tão bonitinho. Vamos colocar aqui. Eu vou ampliar um pouco essa letra, que eu estou vendo aqui no meu retorno de vídeo que está um pouco pequena a letra, né? Eu vou tentar aumentar aqui um pouco o padrão dessa letra aqui pra gente, tá? Galera que está nos ouvindo aí, tá bom? Regra número 2, então, fera. A segunda regra nós chamamos de negação. Ó, é a regra da negação. É a negação do consequente, da consequência, daquilo que vem depois, né? Negação do consequente, ou, na lógica formal, chamam de modus tollens, né? Não precisa, não, fica tranquilo, não vai cobrar nome não, né? Então vamos lá. Segunda regra, também só poderá ser aplicada se tivermos a presença do sim então. Só e só. Se tiver a presença do sim, então, ligando duas proposições. Só nesse caso. Como é que funciona? Negação do consequente é o seguinte, gente, ó. Toda vez que o consequente, e só se for o consequente, toda vez que essa segunda parte aqui, que é o consequente, toda vez que ela for negada, gente, ó, uma das formas, e é interessante porque eu estou colocando dessa forma, por quê? Porque na prova você vai usar isso, no nosso método para resolver você vai usar isso. Sempre que a proposição for falsa, você vai ter que negar ela. Sempre, sempre, sempre. Então, exemplo, vamos lá. Ana é rica. Vamos lá? Se eu disser Ana é rica, se você disser assim, Shine, isso é falso. Ora, se é falso que a Ana é rica, que conclusão nós temos sobre a Ana? Que a Ana não é rica. O que você acabou de fazer com a frase? Você colocou um não, você acabou de negar a frase. Viu só? Então, sempre que a proposição for falsa, o que você vai fazer com ela?
negar a proposição. Não esquece disso. Então, fera, presta atenção, por isso que eles chamam de regra da negação. Porque sempre que a segunda parte for negada, ou seja, sempre que você constatar que a segunda proposição foi negada, obrigatoriamente, você vai dizer que a primeira vai dar falso também, obrigatoriamente, pelo mesmo viés, tá? Vamos lá, as duas acepções. Primeiro, acepção da tabela verdade, tá? O se então só dá falso se der Vera Fischer. Não pode dar Vera Fischer. Por quê? Porque a premissa tem que ser sempre verdadeira, ela é uma hipótese. Lembra disso? Sendo assim, ó, se a segunda parte, vamos lá, vou começar com a segunda. Se a segunda parte é falsa, eu tenho certeza que ela é falsa. E aí, posso afirmar com certeza, então eu posso dizer que essa aqui é verdadeira? Jamais, ó. Não pode dar Vera Fischer. Se der a Vera Fischer, dá falso. Não podendo ser verdadeira, logo só tem uma outra possibilidade, ela será falsa. Esse é um dos motivos levando para o lado da tabela verdade. Segunda acepção, pela condição. No se então, o primeiro é suficiente e o segundo é necessário. É como se o primeiro conjunto, como não, né? Na verdade é dessa forma, é o primeiro conjunto dentro do segundo. O se então, ele é o todo, tá? Para quem não sabe. Vamos lá, ó. Então, olha só como é que funciona. Olha, vamos na nossa frase de efeito. Se nasci em Macapá, olha aí, então, qual é a conclusão? Eu sou amapaense. Vamos avaliar esta nossa frase para entendermos pela segunda acepção. Segunda acepção, lembra? Quem está próximo do S é condição suficiente, né? Quem está longe do S é condição necessária. É verdade. É necessário que eu seja amapaense, necessário, para então afirmar que nasci em Macapá. Perfeito? Todos que nascem em Macapá são amapaenses. Mas nem todo amapaense nascer em Macapá, não é verdade? Vamos lá, gente, agora vamos lá. Se a segunda parte é falsa, olha, avalia comigo. Se ela é falsa, eu tenho que negar, não é? Sim. Sou amapaense, falso. Qual é a conclusão, então? Eu não sou amapaense. Agora, olha para cá, gente. Vamos lá, se você não é amapaense, pode afirmar, então, que você nasceu em Macapá? Jamais. É certeza absoluta que você não nasceu em Macapá. Ou seja, a frase nasci em Macapá, ela tem de ser falsa obrigatoriamente. Percebeu? Quando a segunda parte foi falsa, ela obrigou com que a primeira parte seja falsa também. Obrigatoriamente. Eu não posso afirmar que eu nasci em Macapá. A frase nasci em Macapá, obrigatoriamente é falsa. É certeza que eu não nasci no município de Macapá e nenhum município do estado. Deu para entender isso aí, pessoal? Então, é de trás para frente. Lembra? Mas foi a primeira que ele disse que é falso. Aí a regra não se aplica. A regra é clara, olha aí. Negação do consequente, a negação da segunda parte do termo que está após o então. Até porque não tem sentido se for da primeira para a segunda, tá? Olha como não tem sentido. Vamos começar com a primeira? Olha só, vamos lá. Olha só, vamos só para tirar qualquer dúvida. Se eu disser assim, eu não nasci em Macapá, se eu começar pela primeira parte dizendo que ela é falsa. Se eu não nasci em Macapá, eu posso afirmar que eu não sou amapaense? Não, não posso. Ainda assim, eu poderia ser amapaense se eu nascer em outro município, outra cidade, ainda do estado. Perceberam isso? Então, de frente da primeira para a segunda, não tem o mesmo sentido. Não é recíproco, não, tá? Não tem reciprocidade. É sempre de trás para frente, olha. Aí tem sentido, aí é obrigatório. Sempre que a segunda parte for falsa, obrigatoriamente a primeira é falsa. Tranquilo? Aí eu disse, Shine, beleza. Temos a primeira regra, só aplica se for o sim então. Temos a segunda regra, se somente aplica se for o sim então. E se não for o sim então que apareça na questão? Se for o conectivo e, se for o ou, se for o ou, se for o se somente se. Gente, aparecendo qualquer outro conectivo que não seja o sim então, você vai aplicar a regra da tabela verdade daquele conectivo. Tá bom? Então não esquece disso. Quando é que o e é verdadeiro? Porque as premissas têm de ser verdadeiras, né? O e é verdadeiro quando as duas proposições são verdadeiras. Tem uma técnica que eu utilizo muito para isso, né? A técnica da promessa. Lembra da técnica da promessa? Faça uma promessa para alguém e coloque o e no meio.
faça uma promessa para alguém, coloque o ou no meio. Ela é infalível. Quando é que a promessa do e é verdadeira? Vamos lá, eu prometo te dar um carro e uma casa. Eu prometi dar a você os dois. É isso? Então a promessa somente será verdadeira se eu der a você os dois. Tranquilo? A promessa do ou, vou te dar um carro ou a casa. Ela é verdadeira se eu der os dois ou se eu der apenas um. Tá bom? Então, olha a ideia da promessa entrando na jogada. Então, apareceu o e, o ou, você vai utilizar a ideia daquele conectivo, a definição daquele conectivo. Apareceu sim, então, utilize essas regras. De fato, essas regras também são baseadas na ideia do conectivo sim, então. Você viu, né? Em uma das acepções, eu utilizei a ideia da tabela verdade do sim, então, para explicar isso. Na outra acepção, eu utilizei a ideia da definição, condição suficiente, condição necessária, através de uma frase autoexplicativa, para tentar fixar isso em sua memória, né? Porque às vezes só falar de uma maneira abstrata na tabela verdade acaba que o aluno não consegue entender. Ele consegue entender por um viés mais autoexplicativo, tá bom? Então fica as duas para você, tá bom? Afirmou a primeira verdadeira, obrigatoriamente a segunda verdadeira. De trás para frente, segunda falsa, obrigatoriamente a primeira é falsa. Agora o mais importante, vamos ver como isso cai. Vamos lá, questões para gente, vamos lá em tela nossas questões, vamos lá no slide. Argumentação, questão número 2. Lembrando que a primeira questão da bateria de hoje, nós resolvemos agora há pouco, tá? Olha a questão. Se é verão, então vai esquentar. Se vai esquentar, então chove. Se chove, então Manuel não vai à praia. Se Manuel não vai à praia, então Maria fica em casa. Você vê aí, gente, como é que ele coloca? Né? Mas, Chay, isso aí tudo eu não sei se é verdadeiro ou se é falso. Claro que não, são fatos hipotéticos, gente. São conjecturas que nós chamamos. Então, esses fatos hipotéticos, você pressupõe. Se fossem verdadeiros, que conclusão eu iria tirar? Vamos lá, então. Eu vou retirar, gente, para a nossa didática ser melhor, eu vou retirar as premissas aqui no quadro. Na hora da prova, se você quiser e tiver tempo para fazer, tiver habilidade, é bom você treinar, tá? Eu vou ensinar como você fazer isso. Mas se você não tiver tempo na prova, não tiver essa habilidade de retirar as premissas para poder montar a argumentação, pode fazer na questão mesmo, dá para fazer. Só que às vezes a gente se atrapalha, porque não vai estar uma embaixo da outra, direitinho, igual quando nós vamos tirar aqui no quadro. Vai estar desse jeito aí na prova, em forma de texto lógico, com um ponto em seguida, separando os períodos aí, tá bom? Então, o que você vai fazer? Você pode, se quiser, tirar e fazer essa organização que nós vamos colocar aqui. Mas, para isso, treine com uma questão de tempo. Ou então, você pode nomear as premissas com letras. Só que eu já percebi que os alunos, às vezes, têm essa dificuldade, né? Quando representa por letra cada premissa. Então, eu não costumo fazer isso, não. Ó, eu vou colocar aqui no quadro, questão número 2, ó. Primeira premissa. Se é verão, ó, se é verão, nossa, se é verão, então vai esquentar. Vamos à segunda premissa. Se vai esquentar, então chove, ó. Então chove. Vamos lá. Terceira premissa. Se chove, então Manuel não vai à praia? Se chove, então Manuel não vai à praia. Próxima premissa, se Manuel não vai à praia, então Maria fica em casa. Olha aí, se Manuel não vai à praia, então Maria fica em casa. Próxima, a mãe... Se Maria fica em casa, então a mãe de Maria faz doces. Olha a quantidade de premissas, né? Se Maria fica em casa,
Então, a mãe de Maria faz doces? A mãe de Maria faz doces. Uma forma de você copiar rapidamente, se você quiser, eu não coloquei aqui porque eu quero explicar detalhadamente, até porque é a primeira questão acerca da lógica de argumentação. Se você quiser colocar só abreviando aí as palavras, pode, que assim você diminui aí o seu tempo, beleza? A mãe de Maria não fez doces. Tem mais uma aqui. A mãe de Maria não fez doces. Você viu aí o número de premissas? Vamos conferir? 1, 2, 3, 4, 5, 6 premissas, gente. Olha, caiu desse jeito na última prova de sargento. Caiu 5, se não me engano, 4 premissas. Então, ele pode te dar 6 premissas, 5 premissas, 8 premissas, várias premissas aí. Aí, no final da questão, ele fala logo, vamos voltar na questão aí? Ó, questão para você na tela. Questão, olha aí, gente. Logo, letra A, choveu. Manuel foi à praia. Maria ficou em casa, esquentou, é verão. Qual é a conclusão que eu posso tirar desse argumento? Volta aqui no quadro comigo. Vamos lá, quadro, quadro, quadro. Gente, vou ensinar você então a resolver a argumentação lógica. Como é que você resolve, gente? Ó, eu retirei as premissas uma embaixo da outra para justamente não confundir. Se você não quer correr riscos, você pode fazer isso. Abrevie algumas palavras para não ficar, para não perder muito tempo copiando, tá? E aí eu vou te ensinar a solução. Como é que você faz, gente? Passo número 1, gente. As premissas são hipóteses, são conjecturas. Então você parte do princípio que se fossem verdade, vamos ver como é que ficaria a conclusão. Então, as premissas, gente, de um argumento, elas são sempre, sempre, sempre verdadeiras, porque elas são hipóteses. Não importa o quão absurdo alguma coisa esteja fora da realidade aqui, ou seja um fato bem hipotético. Então, primeira parte, por mais que a questão não te fale, e a maioria das questões não mencionam isso, você admite que as premissas são sempre verdadeiras, todas elas, tá? E aí um raciocínio muito simples. Por onde você começa a resolver? Ah, eu gosto de começar logo a primeira. Não, cuidado, gente. Você jamais vai começar a análise pela primeira afirmação. Você vai procurar para mim sempre, sempre, sempre a proposição simples. Sabe a diferença, né? Proposição simples é aquela única oração com sentido completo. Não tem uma outra oração que esteja ligada a ela, tá bom? Então, primeiro passo, vou colocar aqui no cantinho como dica, vamos lá. Aqui no cantinho como dica, eu acho que dá para pegar aí a nossa câmera, né? Dá para pegar aqui tranquilo? Dá? Beleza? Dá, né? Vamos lá. Qual é a dica? O que você vai procurar? Qual é a dica, gente? Você vai procurar obrigatoriamente, primeira coisa que você vai procurar, proposição simples. Por que você procura a proposição simples? Eu não posso começar com a primeira, eu gosto da primeira, né? Não pode para a primeira. Por quê, gente? Porque a proposição simples, como é uma única frase, que você sabe que é verdadeira, você não vai discutir possibilidades ali. É diferente, por exemplo, você começar pela primeira aqui, né? Ah, se é verão, então vai esquentar. Gente, quantas possibilidades o sim, então, é verdadeiro? 3. 3 possibilidades ele é verdadeiro. Só tem uma possibilidade que é falso. E aí você vai discutir essas 3 possibilidades. Você não é louco, né? Não pode ser assim. Então, o que você vai fazer? Vai procurar a proposição simples. É a primeira regra. É a regra essencial. Então, você vem aqui, ó, vamos lá. Tem o sim, então, ligando 2 proposições, é composta. Sim, então, 2 proposições composta, 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 composta. A mãe de Maria não fez doces. É uma única oração com sentido completo, olha. Não tem uma outra oração que esteja ligada a ela por meio de conectivo. Proposição simples. E aí você entende por que eu começo por ela. Simples, fera. É verdade que a mãe de Maria fez doce. É verdade que a mãe de Maria não fez doce. Você não vai discutir, tá? A verdade você não vai discutir. É verdade que a mãe de Maria não fez doce e ponto final. Deu para entender isso? Então comece sempre pela proposição simples. Você diz, Shine, mas sempre vai ter a proposição simples? Não, gente. Tem alguns casos que não tem a proposição simples. Quando não tiver a proposição simples, e pode acontecer, você vai procurar uma proposição composta que esteja ligada pelo conectivo lógico e... Aí você vai dizer, por que eu tenho que procurar especificamente o conectivo lógico e? Gente,
De novo, é porque o E também vai te dar só uma possibilidade. Vamos lembrar da tabela verdade? Tabela verdade do E. Quando é que o E vai ser verdadeiro? Vamos lembrar? Vou te dar um carro e uma casa. Essa promessa somente será verdadeira se eu der a você os dois. Somente se eu der o carro e somente se eu der a casa. É por isso que você começa o raciocínio por onde tem o E, tá? Lembrando que o E tem os seus disfarces, né? O E pode vir disfarçado de nem, o E pode vir disfarçado do nem. O E pode vir disfarçado de mais. Um mais adverso? Sim. Nós temos até uma aula específica aí tratando sobre isso, né? Porque as aulas de conectivo não foram dadas por mim, mas aí eu logo posso me relatar para você. Gente, o E na prova, nem sempre ele te dá o E. Ele pode te dar um nem, né? A Ana não estuda, nem trabalha. O que quer dizer isso? Que a Ana não estuda e ela não trabalha. Perfeito? Cuidado, hein? O nem significa e não. Perfeito? O nem, mesma coisa, ó. Nem estudo, nem trabalho. Qual é a interpretação disso? Que eu não estudo e que eu não trabalho. Perfeito? Nossa, né? Beleza? E o mais? O mais, Shine, adverso. Fera, isso aqui já foi objeto de prova. Inclusive, bancas já cobraram isso, colocaram o mais, perguntaram qual era o nome desse conectivo. O mais, ele é conjunção, tá? Por que isso? E aqui só no raciocínio, não vai fazer na língua portuguesa, você vai errar, tá? O mais, ele dá a ideia de conjunção porque ele tem o mesmo sentido interpretativo no que tange a tabela verdade. É por causa da tabela verdade. Tem nada a ver com mas e a língua portuguesa. Realmente, vai estar meio que assassinando a língua portuguesa se fazer isso. Exemplo para você. Paulo trabalha, mas não recebe. Vamos lá. Se essa frase é verdadeira, qual é a sua interpretação? Que é verdade que o Paulo trabalha e que é verdade que ele não recebe. Perceberam? A frase adversa tem o mesmo julgamento de valor da frase do E. O E só é verdadeiro se as duas forem verdadeiras. A frase adversa com o mais somente é verdadeira se as duas forem verdades. É verdade que o Paulo trabalha, mas que também é verdade que ele não recebe. Deu para sacar isso aí? Então é quanto à tabela verdade. Não tem nada a ver com o sentido interpretativo. O sentido está errado, tá? Mas a tabela verdade, ela nos diz que o mesmo sentido do mais, no julgamento de valor, é o sentido do E. Então volta para cá, vamos lá. Então não esquece, se não tiver a proposição simples, o que procurar? A proposição composta ligada pelo E. O que está na moda nas provas? Ele não coloca o E. Ou ele vai colocar o nem, ou ele vai colocar o nem. Raras vezes ele coloca o mais. Na verdade, o mais é um raro, tá bom? É raro. E aí pode ter também provas que ele não te dê a proposição simples, ele não te dá a proposição do E, e aí o que você vai procurar, meu amigo? Deus, né? Vai procurar Deus. Também, né? Também você vai procurar fazer uma oraçãozinha, né? Mas, gente, ó, o que você vai fazer na terceira? Se você não tiver o E, não tem a proposição simples, você vai ter de fazer uma hipótese. É uma possibilidade. Aqui eu coloco hipótese, mas tem uma outra possibilidade também, explorando as alternativas, fazendo o teste da validade do argumento. Como são raras as questões em que não tem a proposição simples e não tem o E, eu vou trabalhar em exercício mostrando para você como é que faz com a hipótese. Como é? Ó, se não tivesse a proposição simples e nem o E aqui, eu ia fazer uma suposição. Eu poderia supor que é verdade que é verão, né? Ou eu poderia supor que é falso a segunda parte, enfim, vamos fazer uma suposição. É uma das saídas, tem outras quando não temos a proposição do E, tá bom? Tranquilo? Vamos então começar com a questão, vou mostrar aqui como é que você resolve, tá? Solução pra gente. E alguma pergunta no chat? O chat está tranquilo aí? Não tem nenhuma pergunta. Já são 9 e 21. Beleza, então daqui a pouco, gente, ó, questãozinha, a gente vai resolver a questãozinha e vamos finalizar, tá? Haja visto o nosso período aí de tempo nas questões, tá bom? Vamos lá, então, é a questão de hoje, vai ficar alguns exercícios propostos, você pode resolver baseado nesta aqui, e na próxima aula a gente vai resolver mais exercícios para fixar essa ideia, inclusive os exercícios que estão, alguns exercícios propostos para você. Os exercícios de slide vão estar disponíveis no seu ambiente virtual, tá? Nosso amigo técnico aí, nosso suporte técnico vai disponibilizar para vocês, além também dos exercícios
que estão em apostila, quer dizer, no caso em PDF, Word, tudo aí que vai ficar no ambiente virtual de vocês, está sendo postados para ajudar você exercitar isso. Assista a aula. Teve algum probleminha lá? Volte na aula, você pode voltar, a aula está gravada, vai ficar disponibilizada após essa aula ao vivo, fica disponível lá no YouTube também essas aulas, tá bom? Vamos lá então comigo, vem comigo aqui, ó, começo por onde? O que eu vou procurar primeiro? Proposição simples. É verdade que a mãe de Maria não fez doce. E agora, Shine? Você vai voltar na proposição onde se encontra esta frase. Vamos lá? Onde é que se encontra a frase da mãe da Maria? Aqui, olha, na penúltima. Se a Maria fica em casa, então a mãe de Maria faz doces. E aí você vai julgar isso de acordo com a certeza que você já tem. Qual é a certeza que nós temos? É verdade que a mãe de Maria não fez doces. Então a frase a mãe de Maria faz doces, ela vai ser falsa, olha. E aí, vai estar tudo dentro da regra que eu ensinei para você. Qual foi a regra? No se então, sempre que a segunda parte é falsa, lembra? Negação do consequente. Sempre, 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 sem exceção. Sempre que a segunda é falsa, ela obriga com que a primeira também seja falsa. Olha que bacana. Gente, toda a proposição falsa eu mostrei para você. Tudo que é falso você nega. Lembra disso? Toda frase falsa você nega. Ana é rica. Isso é falso, Chay. Então a Ana não é rica. O que você acabou de fazer? Negar a frase. Então eu vou negar. Maria fica em casa. Negação, Maria não fica em casa. Então já temos uma conclusão, que a Maria não fica em casa. Gente, essa nova conclusão serve de base. Você vai agora na frase onde se encontra a Maria. Cadê a Maria? Está na frase anterior. Nem sempre vai estar na sequência, tá? Você vai ter às vezes de procurar. A próxima diz assim: se Manuel não vai à praia, então Maria fica em casa. Olha o que está falando. Aqui está dizendo que a Maria fica em casa. Mas nós sabemos que a Maria não fica em casa. Então a frase Maria fica em casa é uma frase falsa. Olha, regra de novo. É a regra da negação. Sempre que a segunda é falsa, no sim, então, obrigatoriamente a primeira tem de ser falsa. Gente, quando a frase é falsa, você nega. Aí entra um princípio da lógica, né? Eu vou negar a frase, mas ela já está negada. E aí, qual é a negação da frase Manuel não vai à praia? Eu vou negar uma frase que já está negada. É um princípio da lógica. Pessoal, por raciocínio lógico, a negação de uma negação é uma afirmação. Sempre, 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 sempre. O não de um não é, na verdade, um sim. Raciocina comigo assim, olha, não quer dizer algo negativo, não é? O não quer dizer algo negativo, não é? O menos com menos, negativo com negativo dá o quê? Positivo. Positivo quer dizer que você vai afirmar aquilo. Então gravem isso, o não de um não é na verdade um sim. Lembra, quando a mulher disser não para você 2 vezes, é porque ela te quer sim, né? Quando a esposa diz assim, não, eu não vou fazer a comida, é porque ela vai fazer sim. Pode esperar, sentar, assistir o jogo, que ela vai fazer, né? Com certeza. Vamos lá, então, negação da negação é uma afirmação, então você afirma, Manuel vai à praia, tá bom? É falso? Eu nego. Negação de Manuel não vai à praia? Manuel vai à praia. Negação da negação, afirmação. Temos uma nova conclusão? Sim, que o Manuel vai à praia. Vamos agora na frase onde se encontra o Manuel. Ó, se chove, então Manuel não vai à praia. Aqui está dizendo que ele não vai, mas nós sabemos que na verdade ele vai. Então a frase que diz que ele não vai é uma frase falsa. Regra é a regra. No sim, então, quando a segunda parte é falsa, obriga com que a primeira também seja falsa. Olha, se é falso que chove, então não chove. Nova conclusão, nós sabemos que não chove. Vamos na frase onde está chover. Se vai esquentar, então chove. Ah, eu sei que não chove, então chove é falso. Aí, cara, é muito tranquilo. Sempre que a segunda é falsa, obriga com que a primeira seja falso. Então, vai esquentar, falso. Conclusão, não vai esquentar, então. Olha que legal. Ah, se é verão, então vai esquentar. Ah, eu sei que não vai esquentar. Então, a frase vai esquentar acaba sendo falsa. Regra, né? Sempre que a segunda parte é falsa, obrigatoriamente a primeira também será falsa. É verão? Falso. Então não é verão. Eu nego, né?
Negação não é verão. E aí, gente, você vai marcar a alternativa cujo valor lógico é verdadeiro, ou seja, cuja conclusão é verdadeira baseada no que você analisou. Quais são nossas conclusões? Que não é verão, que não vai esquentar, que o Manuel vai à praia, que a Maria não fica em casa. Vamos às alternativas que estão em tela para gente? Vamos lá, questão em tela. Ó, letra A, choveu. Tá falso, não choveu. Letra B, Manuel foi à praia. Tá certo, olha, a resposta então correta é a letra B, Manuel foi à praia. Volta aqui no quadro comigo. Quadro no quadro no quadro. Olha aí no quadro, gente. Manuel vai à praia. Então a afirmação correta é a letra B, ela é verdadeira. A conclusão, Manuel foi à praia, é verdadeira. Perfeito? Tranquilo? Então é isso, gente. Ó, vem pra cá comigo. Aqui no nosso banquinho. Ó, gente, então é isso. Ficamos então. Esse foi um dos exercícios da bateria de exercícios que está selecionada para vocês. Como o nosso tempo aí, ele realmente exauriu, né? Nosso tempo já finalizou. Nós vamos deixar para a próxima aula mais questões desse tema, tá? Qual é o tema? Nós temos aí as regras de inferência para estudar. Tá bom? E aí nós vamos resolver, isso cai bastante na prova. Semana que vem nós vamos resolver pelo menos mais umas 7 questões desse tema. E aí, se possível, nós vamos passar por um outro tema que é equivalência e negação. Então nós vamos exercitar agora os temas que estão lá no seu edital. Beleza? Gente, então ficamos por aqui. Agradeço a vocês, agradeço a presença de todos os alunos aí que estão nos assistindo ao vivo. E quem realmente não pôde assistir ao vivo por conta de alguns problemas aí, pode nos assistir quando for postado. O vídeo, ele, daqui com 1 ou 2 dias, ele vai ser postado para vocês poderem assistir, poderem acompanhar o vídeo, beleza? Então, um grande abraço a vocês, pessoal. Fiquem com Deus e até a próxima aula, se Deus quiser.